Olá, pessoal. Deu certinho aqui? Vamos lá, não vou ficar apertando o olhinho. Aí, ó, bem na hora que virou de 57 para 58, voltamos no intervalo, tá? Para retomar a nossa discussão aqui. Então a gente estava falando na primeira parte, a gente fez uma grande retrospectiva, uma contextualização histórica, resolvemos algumas questões e propusemos lá a chamada situação problema. E a partir de agora o que a gente vai falar? Vai falar um pouquinho na prática, na parte prática, o que vem a ser esse mercado. Então vou esperar um pouquinho aqui, Isabelle já entrou, tá? Tem o pessoal que está voltando do intervalo também, né? E aqui é incrível, a gente, pelo menos algumas coisas a gente está conseguindo reproduzir igual a sala de aula, né? Porque sala de aula é assim, dá o horário da volta do intervalo, o pessoal fica no corredor, fica ali, aí a hora que o professor entra na sala, né, e começa a falar, o pessoal começa a entrar, voltar e sentar, né? Não é bem assim que acontece? Então a gente o pessoal está voltando aqui. Então a gente conversou o que vem a ser o mercado. O mercado é aquele espaço onde há interação, a troca dos chamados bens e serviços, e vimos o quanto isso é importante pelas diversas expressões que a gente vê no nosso mundo aí, essa palavra mercado, seja quando se fala de mercado financeiro, mercado de trabalho, supermercado, economia de mercado, tá? Então, são todas essas acepções que a gente vê aí com bastante frequência, né? Então, prosseguindo, gente, né, ao falar de mercado, a gente tem que dizer o seguinte: se ele é o local, se o mercado é o espaço para essa interação, tá, de bens e serviços, essa interação é feita por determinados agentes, óbvio, né? Temos que ter lá os agentes para fazer, para fazer essa movimentação de mercado. E quais seriam esses chamados agentes econômicos? Aos acadêmicos que conseguiram a versão do KLS, apesar dessa aula ser chamada AMP, aula modelo professor, tá? Tem lá um desenho. Aquele desenho, quando a gente coloca aqui e joga na lâmina, para ampliar para vocês, para a nossa aula, ele fica um pouco distorcido. Então você tem aquela fonte lá, e eu trouxe um outro desenho aqui para a gente entender quais são esses agentes do mercado, tá? Os chamados agentes econômicos e como eles são distribuídos aí, gente. Então, olha só. Nós temos ali três grandes polos, três grandes agentes, denominado como empresas, Estado e famílias. Eu sei que a percepção que vocês têm aí no celular de vocês ou no computador de vocês é um pouco diferente da percepção que a gente acaba tendo aqui, eu no meu celular, porque eu estou com a imagem direta da câmera. Só que eu lembro que esse material já está disponível para aqueles que são nossos acadêmicos no AVA. Tá? Você pode entrar lá no AVA e verificar isso. Tá? Se você é de outro período, ou como é o caso da Merci, que vem nos acompanhando, que é acadêmica da noite, tá? O que você pode fazer? Você pode entrar em contato com qualquer colega seu e o colega vai disponibilizar esse material. Mas de uma forma bem prática aqui, o que a gente vai fazer, gente? Acabei de ver um puffzinho aqui, só um pouquinho, vou para frente da câmera. Sim, acho que eu só não sei aqui como é que fica, porque normalmente a câmera costuma privilegiar um dos focos, tá? E se ela focar em mim, como o televisor tem uma luminosidade maior, fica comprometido, mas o que interessa é a gente mostrar esses aspectos aqui. Não sei como é que vocês estão vendo, eu tenho a questão dos chamados agentes econômicos, principalmente empresas, Estado e famílias, não são os únicos. Nós temos determinadas instituições financeiras que não são tecnicamente, não podem ser rotuladas como simplesmente empresas, mas que têm um papel fundamental. Isso aqui é mais para a gente entender. As famílias oferecem, aqui nós temos sentido, essa faixinha mais azul, ó, tá? Ela oferece o que para as empresas? O chamado trabalho e capital. Eles vão fornecer o trabalho, tá? Através da sua produção, e vão fornecer capital a partir do momento que elas fazem compras relativas a essas empresas. Então, na empresa em que você trabalha, você está oferecendo o seu trabalho. E quando você, por sua vez, vai receber alguma coisa, tá? Isso que você vai receber, você vai investir em outras empresas, ali você está fornecendo capital. Então, por exemplo,
né? O que eu recebo na Anhanguera, né? O que eu dou para a Anhanguera é o meu trabalho, e eu vou receber um bem econômico monetário. E isso eu vou lá nas Casas Bahia pagar meu carnê, por exemplo. Tá? Já dizia, né? A felicidade é um crediário das Casas Bahia. Então, quando eu vou lá nas Casas Bahia pagar, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo capital. Por isso que esse conteúdo dado pelas famílias às empresas é o chamado trabalho em capital. Olha, eu acabei de mencionar aqui que eu trabalho na Anhanguera e ela me paga. Então o que acontece? Em contrapartida, essa interação, tá, também é feita. A empresa me fornece bens. Tá? E algumas empresas que servem para fornecer serviços públicos, por exemplo, ou não públicos, tá? Ali de bens vão me dar serviços. Eu dou capital, ela me dá os serviços. Então, empresa de serviço público, Sabesp, né? Eu vou lá e entro com o capital, ele me devolve, eu entro com o capital, ela me devolve o serviço de prestação de fornecimento da água e coleta de esgotos. Tá? Não público, meu provedor de internet. No provedor de internet eu entro com o capital, eu pago lá para ter minha internet, em sequência disso eu acabo recebendo, tá? O serviço de provedor de internet, e assim por diante. Tá? Essa mesma exemplo aqui, que eu especifiquei aqui, tá? Ele vai ter uma série de consequências. Os bens que eu recebo via aquilo que eu comprei lá nas Casas Bahia, o próprio salário que eu recebi da empresa, tá? A família vai devolver pela empresa, vai agregar valor aos bens e serviços, através de seus bens e serviços, muitas vezes. Tá? Já vou falar daquele último do canto lá. Famílias e Estado. Família paga impostos, tem redistribuição dos rendimentos. Essa redistribuição é o que o mercado econômico perfeito prevê. Tá? As empresas, por sua vez, pagam impostos. Tá? Então veja que o mais importante da gente entender aqui é que é uma grande teia. As coisas vão se amarrando, as coisas vão se interligando, movimentando esse espaço que nós chamamos de mercado. Então o mercado acaba sendo esse espaço de interação dos agentes econômicos. Essa é uma definição bem simples e daquelas que, como diz a Suelen ali, cairia em prova. Né? Só responderia isso? Defina de forma sucinta mercado. O que é o mercado? É o espaço onde ocorre a interação dos agentes econômicos, e vamos colocar uma coisinha a mais aí, dar um plus na resposta, tá? Por meio da interação. Por que coloquei lá? Esses termos que estão aqui, gente, repartição de rendimentos, quando vocês forem pegar o material de vocês para estudar, não se preocupe muito a respeito disso, porque tem o S, R, J, L, são termos da contabilidade, são termos da economia, tá? São símbolos comumente utilizados para simplificar. Rendimentos provenientes de salários, tá? Rendimento proveniente de juros, rendimento proveniente de lucros. Tá? Então, cada um desses tem alguma coisa. Rendimentos dos seus rendimentos, aquele dinheiro que você aplicou e recebeu. Então, por isso que são aquelas letrinhas lá, só para vocês saberem o que é isso. Tá? Então, no material de vocês foi colocado isso aqui para ficar, acredito, um pouquinho mais visível. Tá? E aqueles que já conseguiram um KLS, no KLS tem um outro exemplo lá, mas se você jogar mercado econômico, diagrama, qualquer coisa no Google, vai aparecer de monte. Tá bom? Voltando. Voltando a imagem para cá, gente. Tá? Então, cada uma dessas modalidades de mercado, tá? Seja que você vai buscar o quê? Vai buscar suprir as suas necessidades, tanto as suas necessidades individuais quanto as suas necessidades coletivas em algumas situações. Isso vai depender do tipo da organização, o tipo do agente econômico que aqui nós estamos referindo, se é o Estado, que deve promover aquelas coisas que são previstas
aqueles objetivos que são previstos na sua lei maior. Tá? Então, no caso, vamos falar em termos de Estado, vamos falar em termos de Constituição, e por isso que ainda hoje a gente vai estudar os princípios econômicos, tá? Dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? E aí, de acordo com a família, vai tentar prover as suas necessidades, e isso faz movimentar esse mercado de uma maneira geral. A partir do momento que começa essa movimentação, a gente acaba tendo uma certa especialização desses mercados. E esses mercados, especialização no sentido de definição. Mercado é algo muito amplo. Tá? Então, mas e aqueles mercados, o que acontece? Os principais que nós vamos referir aqui, que nós vamos estudar. Um deles é chamado mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Tá? Olha, envolve mão de obra mediante remuneração. Mão de obra mediante remuneração. Vocês já estavam estudando lá com o professor Nicoletti, né? A questão do direito do trabalho. Alguns alunos têm essa disciplina oferecida como de maneira interativa, né? Mas a gente entende quando fala mercado de trabalho, porque vejam a situação. Vocês já devem ter visto lá que trabalho é diferente de emprego. Trabalho é diferente de emprego. Tá? Enquanto o trabalho é um gênero, emprego é uma espécie. Posso dizer que todo emprego é um trabalho? Beleza? Posso sim. Mas posso dizer que todo trabalho é emprego? Não. Porque existem determinadas características que são pertinentes, são inerentes ao emprego, que se não possuir, ele não será um emprego. Poderia ser qualquer outro, mas emprego não é. Tá? Com toda a data vênia do meu colega Nicoletti, né, de entrar um pouquinho na área dele lá, mas o que acontece? Para ser emprego, o que precisa? Precisa ser, primeiro, um trabalho personalíssimo. O que é isso? Tem que ser a pessoa. Tá? Eu não posso simplesmente mandar um e-mail lá para a Carla, do nosso RH, e para o Kleberson, nosso coordenador, e para o William, nosso diretor, falando assim, ó, hoje eu estou cansado, mas não tem nada não, porque hoje a Karine está por dentro desse assunto aqui, a esposa, e ela vai dar aula no meu lugar. Tá? Claro que esses acordos são feitos muitas vezes numa situação excepcional. Precisei participar ter algum problema e falo, olha, tem um trabalho para ser aplicado, posso indicar uma pessoa para substituir? É outra situação. Claro que específico dessa área. Mas em regra geral, por exemplo, se você trabalha em um banco, você não pode fazer isso. Tá? Como é que você vai fazer? Tá? O querido colega de trabalho, Sérgio tá acompanhando aqui. Dá um oi para você, todo especial aí para você, Sérgio. Né? E sabe disso. Tá? A dona Lorena, lá, a esposa do Sérgio, não pode um dia que ele não queira ir lá trabalhar no lugar dele. Tá? Então, primeira condição, para ser emprego, ele tem que ter um trabalho personalíssimo. Segunda condição, gente, tem que ser oneroso. O que é oneroso? Tem que ser pago. Trabalho gratuito, tá? Trabalho gratuito não é emprego. Então por isso que eu uso a expressão trabalho voluntário e não emprego voluntário. Isso mesmo. Porque emprego voluntário, juridicamente falando, não existe. Porque para ser emprego, tem que ter remuneração. Certo? Outra coisa, tem que ter a questão, tem que ser contínuo esse trabalho. Não pode ser eventual. Tem que ser assim. Por isso que muito se discutiu, por exemplo, e todos esses sisteminhas que eu estou colocando já faz parte da atuação de amanhã, vocês como advogados, tá? Por isso que muito se discutiu a questão da diarista, da trabalhadora doméstica, né? Da trabalhadora doméstica que exerce esse trabalho de forma não esporádica. Então hoje se tem o quê? Se tem normatizado que até 2 vezes por semana não há problema. Tá? Mas a partir de não há problema no sentido de formar vínculo empregatício. Né? Olha aqui, ó, completamente a minha fala não jurídica, adotando um ponto de vista do empregador. Né? Esqueçam isso, então, por favor. O problema da live é que não dá para editar, né? Mas tudo bem. Uhum. Mas o que acontece? Na situação da empregada doméstica, da trabalhadora doméstica em regime de diarista, até 2 vezes não é considerado eventual. A partir de 2 vezes
já tem a eventualidade. Já existem decisões de certos tribunais que falam que como não, se ela trabalha em casas diferentes toda semana, 2 vezes por semana, configura o vínculo empregatício. Tá? E isso tem extrema relevância, ainda mais do que relativo a alguns anos, nós tivemos alteração na legislação que prevê agora todos os direitos, ou quase todos, ainda não são todos, né, direitos ao trabalhador doméstico, mas reconhece esse vínculo efetivo de empregado doméstico, certo? Então, tem que ter, repetindo, tem que ser um trabalho personalíssimo, tá? Tem que ser exercido pela pessoa, tem que ser remunerado, não existe emprego voluntário, existe trabalho voluntário, tá? Por causa disso. Tem que ter essa questão da não eventualidade e tem que ter outra coisa importante que é chamada subordinação. Subordinação jurídica. Tem que receber ordens e trabalhar sob a direção de uma determinada pessoa. Tá? Ou de uma determinada órgão, instituição, colegiado, aí depende conforme da característica. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos mercado de trabalho, será que aquelas interações que nós vimos naquele quadro lá e mexemos naquele quadro, será que aquelas interações dizem respeito somente ao chamado empregado formal? Será que o estagiário é empregado? Não é. Tá? O estagiário não é empregado porque desses 4 itens que eu mencionei para vocês, ele não tem salário. Não é à toa que quem recebe alguma coisa, porque eu vi lá que se eu fizer o concurso do TRE, eu vou ter uma bolsa, exatamente, você vai ter uma bolsa auxílio. Isso não é salário. Então não tem natureza salarial. Se recebesse salário, seria empregado. Tá? E assim nós podemos pegar várias outras situações. O jardineiro que vem aqui uma vez por mês, mas nesse mês ele vem dia 10, no outro ele veio dia 15, no outro ele veio dia 8, tá? Para dar um trato aqui no mato em volta da casa. Esse jardineiro, ele é empregado? Não, ele é trabalhador. Tá? Por quê? Porque ele não tem o quesito da eventualidade. Certo? Quando você tem uma mão de obra terceirizada, você terceiriza, vou contar qual que é a questão. Você não tem muitas vezes nessa mão de obra terceirizada, você não tem muitas vezes a questão da pessoalidade. Se contrata alguém, às vezes contrata uma empresa para pintar a sua casa. Se o pintor vai ser o José, o João ou o Pedro, isso para nós não interessa, desde que seja feito naqueles termos que foram pactuados entre as partes. Certo? Ou ainda muitas vezes a pessoa está lá, você faz um contrato, e esse contrato a pessoa vai fazer um contrato de prestação de serviço. Olha a ponte aí. Um negócio jurídico de prestação de serviço, tá? E esse negócio jurídico de prestação de serviço muitas vezes não prevê, por exemplo, não tem a subordinação jurídica. Você não manda na pessoa. O que você faz, na verdade, tá? O que você faz, na verdade, é contratar o serviço, você não dá ordem direta. E daí se configura a chamada relação de emprego. E eu estou falando em relação de emprego, mas vocês são testemunhas que eu pedi licença para o nosso querido professor Paulo Eduardo Nicoletti, que acabou de estar nos prestigiando aqui um pouquinho, tá? Para invadir um pouquinho e falar das condições de emprego. Tá? Então, o que acontece, gente? Tá? O que acontece? Quando a gente fala em mercado de trabalho, eu não estou me referindo ao trabalho que a gente chama de trabalho formal, que acaba constituindo aquela relação de emprego. Por quê? Porque o estagiário que pega a sua bolsa, tá? Que recebe a sua bolsa de estágio, o que acontece com o estagiário? Ele vai receber, ele vai ao mercado, né? Ele vai ao mercado e vai movimentar esse mercado. E se nós definimos, tá, mercado como um espaço onde ocorre a interação dos agentes econômicos através da troca de bens e serviços, olha, ficou bonita essa definição agora. Mas podia até cair em prova mesmo, Suelen. Você tem razão. Tá? Se nós definimos mercado como sendo isso, tá? Mercado como sendo isso, realmente o mercado é mercado de trabalho, não é um mercado de emprego. Você pode até especificamente mencionar, nossa, não quero mais trabalho, quero um emprego. Tá? Normalmente no dia a dia a pessoa fala, não, quero um trabalho formal,
Tá? Esse trabalho formal, que é, na verdade, normalmente quem fala isso, que é um emprego. Ó, mais gente chegando agora, obrigado, Fabiano. O meu querido Marco Jazon, também, professor Jazon, tá? Um abraço. Você está aqui. Tá? Um grande abraço mesmo. Então, gente, continuando. Né? Esse mercado de trabalho, como a gente fala, e não mercado de emprego, já expliquei agora o porquê, na verdade, envolve essa mão de obra, tá? Esses serviços, bens e serviços, essa troca de ações que a gente acabou de ver, tá? No diagrama que a gente colocou, tá? Mediante o quê? Remuneração. E é isso que é o chamado mercado de trabalho. Já o mercado de consumo, tá? É o outro estilo de mercado que a gente começou essa fala, para quem foi chegando depois, assim, esmiuçando um pouquinho os tipos de mercado. Esse mercado de consumo diz respeito ao quê? É justamente essa interação de bens e serviços. Tá? Porque aquela coisa de eu trabalhar, o que eu estou fazendo? Eu estou oferecendo o meu trabalho. Eu vou ser retribuído através de uma eu vou receber essa retribuição monetária. E isso eu vou utilizar para movimentar o outro mercado. E toda essa questão, tá, que envolve essa troca, essa interação de bens e serviços, é o chamado mercado de consumo. Cuidado com essa pequena pegadinha, costuma cair as questões que abordam o direito econômico. Tá? Essa mercado de consumo não envolve aquilo que é chamado de ativo financeiro. Peraí, Marcos, eu nem conheço direito como é que é esse negócio de contabilidade, economia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia sentar para estudar direito e ter aula de economia política, aula de direito econômico. Tá? Mas isso é importantíssimo para nós, gente, para entender, porque a gente tem que lembrar que um dos campos muito fortes é o tal da atuação do direito, é o direito tributário, o direito empresarial, e esses conceitos são importantíssimos para a gente entender, todos para poder se aprofundar nessas áreas do direito. Então, o que são esses ativos financeiros? Basicamente, a gente fala o seguinte, uma empresa comprou a outra, tá? Então, ele assumiu os ativos e os passivos. Eu vou soltar um spoiler para vocês aqui, dos spoilers do tipo só que não, tá? Já fizemos uma reunião em família aqui diante dessa situação de confinamento. A gente pegou aqui o cofrinho da Isabel, da Luísa, das filhas, vimos as nossas economias, tá? E acho que a gente resolveu comprar a Croton. Tá? Vamos conversar lá com o presidente e acho que vamos comprar a Croton. Tá? Só que aí o que eu vou comprar? Eu vou comprar os ativos e os passivos. O que é isso? Eu vou comprar tudo aquilo que envolve, que está para entrar e aquilo que está para sair. Quando fala assim no termo popular, o que a gente ouve falar? Ah, mas se uma empresa compra outra, ela compra as dívidas também. É o passivo. Falando mais tecnicamente, que é o que nos interessa agora, o que seriam esses ativos chamados de ativos financeiros? Tá? São aqueles bens e serviços, tá? Que, de uma maneira geral, que não são tangíveis, que não são substituíveis, que não são palpáveis. Então o dinheiro, o capital da empresa ali, envolve o mercado de consumo. Mas, por exemplo, depósitos futuros, as obrigações da empresa, tá? Ou mesmo aquilo que a gente ouve falar direto, aí, as chamadas ações da empresa. A gente sabe que isso envolve capital, mas não caracterizam, não integram o chamado mercado de consumo. Então, muito cuidado ao lembrar que esse mercado de consumo envolve muita coisa. Né? De uma regra geral, toda a interação de bens e serviços por parte dos chamados agentes econômicos que nós já definimos. Os três principais, empresa, Estado e família. Certo? Os principais que nós focamos aqui. Mas, por outro lado, envolve os chamados ativos financeiros. O que são os ativos financeiros? São justamente esses intangíveis, que não podem ser substituídos de imediato. São obrigações futuras, são aquelas aplicações nos mercados de ações, lucros que porventura eu venha a ter, se eu venha a ter, que eu não tenho ainda. Certo? Agora a gente tem essa situação aí, né, de estarmos aqui no confinamento. Qual outro lugar que no meio da aula você poderia parar, receber e tomar um chazinho quentinho?
Por sinal, tá bem quente. Então, vou até esperar mais um pouquinho aqui. Mas faz parte, gente. Legal, gente? Então, a gente já falou do mercado de trabalho, falamos do mercado de consumo. E o outro mercado que não poderia deixar de ser destacado é chamado mercado financeiro. E aí é a questão da relação que os chamados agentes econômicos têm, né, de intermediar, de fazer essa interação de bens e serviços, ou seja, da troca de recursos financeiros. E aí, claro, de acordo com cada um de acordo com o seu interesse, com o interesse de cada um. Tá? Então, o que acontece? O Brasil, como todos bem sabem, é um país capitalista, tá? É um país capitalista, e a gente tem lá um título específico na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Que vai tratar disso. Isso por uma razão muito simples, por ser um país capitalista, obviamente, né? A atuação no mercado financeiro tem completamente, no mercado econômico, né, que é mais amplo até. A gente viu que o mercado financeiro é uma parte daquela definição maior que é mercado, que compõe, além do mercado financeiro, o mercado do trabalho, né, o mercado de consumo, como a gente mencionou. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho o texto constitucional e daí a gente começa a entender. Quando nós finalizamos a disciplina de Direito Constitucional no semestre passado, os alunos do quarto semestre falaram, mas como assim? A gente não estudou toda a Constituição. E daí aqueles que vieram me perguntar, eu falei assim, olha, porque determinadas partes, determinados nichos, títulos da Constituição, nós iremos estudar em outras disciplinas. E agora a gente vai começar a esmiuçar uma delas, tá? Então vamos lá para a tela, gente. Olha lá. Vou passando aos poucos lá, ó. Título 7, tá? O título 7º da Constituição, da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1. Princípios gerais da atividade econômica. Então, primeiro, voltar aqui. Conceito básico que vocês veem lá no estudo de Introdução ao Direito, que vocês veem quando vão estudar início de qualquer disciplina. Essa palavrinha é chamada princípio. Tá? Então, o princípio ele é abstrato e ela é definida lá pela doutrina como o quê? A chamada norma nuclear de um sistema. Então, quando ele fala nuclear, ele fala que é o núcleo, que é o cerne. Ou seja, um princípio ele é muito mais abrangente do que uma regra em si. Tá? A gente estudava lá, quando vai estudar lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a gente vê que, na verdade, norma, quando ele fala norma do direito brasileiro, tem sentido de norma gênero, cujas espécies você tem ali regras, você tem leis e você tem princípios. Tá? Então, princípio como sendo basilar, esse é o termo que é utilizado muitas vezes pela nas nossas doutrinas, certo? Então, quando fala princípios gerais da atividade, é o que vai dar sustentação para essa atividade econômica. Então, a atividade econômica não pode, né, se desviar disso que é proposto na nossa própria Constituição, certo? Então, vamos voltar lá novamente. Olha lá. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Parei. Só não vou ficar indo e voltando aqui que vou ter que acelerar um pouco nos meus comentários aqui. Porque veja só. Fundada, fundação. Onde que a gente encontra essa palavrinha, fundação? E tem a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Lembra disso lá, já de cara na Constituição? Tem como fundamentos. Então, fundação é o básico do básico do básico. A fundação da casa é o que vai possibilitar a construção. Então, a construção do próprio Estado Democrático do Brasil tem a ver com o respeito a esses fundamentos. E ele o repete aqui, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Marx já falou isso hoje. Lembra lá no inciso 4? Tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pulei para 5. Tá? Pluralidade, 4 que eu pulei, qual que é? Valorização social da livre iniciativa e do trabalho. Ou melhor, do social do trabalho e da livre iniciativa. Inverti ali. Tá? Então vejam que é uma repetição do fundamento da República Federativa do Brasil. E aqui está fazendo o que isso? Para ratificar. Tá?
E qual que é a finalidade disso? O próprio texto constitucional já nos explica. Tá? Assegurar a todos existência digna. Pô, digna, Marcos, essa palavrinha aparece bastante também. Puxa, é o 3 lá, que a gente acabou de citar. Né? O 3 do artigo 1º da Constituição. Tá? Dignidade da pessoa humana. Então, existência digna. A gente falou, olha, novamente fazendo as pontes aqui, gente. Né? Dificuldade de mudar a tela de... Aí, voltou. Tá? Olha as pontes que a gente faz aqui constantemente. Tá? A gente falou que o principal fato que levou a Constituição, o próprio movimento constitucionalista, de um Estado social de direito para um Estado constitucional de direito, diz respeito à chamada dignidade da pessoa humana. Respeito à dignidade da pessoa humana. Então veja que isso é importantíssimo. Né? E a gente, durante todos os nossos estudos do direito ao longo desses 5 anos, até para não assustar, né? Para alguns alunos já 3 anos e meio, vamos dizer assim, né? Porque quase 2 já foram. Tá? Voltando lá para a tela, então. Olha lá. Princípios. Soberania nacional. Isso aí também é repetido lá no artigo 1º. Verdade. Propriedade privada. Esse cara eu já vi falar também. Onde? Lá no caput do artigo 5º. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Puxa, Marcos, a gente começou a aula de hoje fazendo aquela reconstrução histórica, vendo a influência, e a gente já viu que lá em Aristóteles, quando ele idealizava uma sociedade, já era baseada, já era prevendo a questão da sociedade, da propriedade privada. Isso mesmo, a gente viu que num foco um pouquinho diferente lá, né, com a questão das limitações pelo legislador para o uso conjunto, mas não tem problema nenhum a respeito disso, é a mesma situação. Olha aí, ó, função social da propriedade. Ao longo da aula, a própria Marina começou e falou, função social da propriedade, aquilo que a gente comentou. Não é porque é meu, mesmo princípio, nenhum princípio constitucional é absoluto. A gente fala isso. Os exemplos lá, até mesmo do aborto, para mencionar que é permitido em algumas determinadas situações, tá? Que você relativiza o chamado princípio à vida. Talvez o mais sagrado que deveria ser guardado ali. Mas nenhum daqueles princípios são absolutos. Veja, a gente está falando do princípio à vida, olha lá o caput de novo do artigo 5º. Tá? Vida, liberdade, agora vai abordar outro, que é o último dos 5 que aparece lá, tá? Que é da propriedade. Tá? Propriedade, ela tem que ter função social, não é porque é minha que eu posso fazer tudo. Agora, algumas novidades para a gente lá. Será que é novidade tanto assim? Livre concorrência. Quando fala em livre concorrência, de certa forma, nós temos elencado lá o princípio quando fala da questão da livre iniciativa. Função social do trabalho e da livre iniciativa. Está interligado com isso aí. E, finalmente, a defesa do consumidor. Tá? Tem mais ainda, a gente vai ver que tem mais alguns incisos, vai até esses 9. Tá? Mas a defesa do consumidor que entra naquela proteção estatal, naquela guarida estatal que tem que ser feito aos chamados hipossuficientes. Tá? Não consigo verificar aqui, mas se o professor Nicoletti passou por aqui e tal, depois vão falar com ele. Puxa, essa parte da hipossuficiência, a Justiça do Trabalho usa muito. Sim, tá? Que a Justiça do Trabalho visa defender o chamado hipossuficiente na relação trabalhista. Tá? E a questão é exatamente essa. A defesa do consumidor está porque é entendido, o próprio estudo econômico prevê isso, e a Constituição reconhece esse estudo, de que o consumidor nas relações consumeristas, tá, ele é o hipossuficiente. Tá? Ele não tem não parte do mesmo que parte, por exemplo, a empresa. A empresa, né, seja por inúmeras condições. Então a gente vai ver algumas importâncias desses princípios quando eles são conjugados: defesa do consumidor, livre concorrência e livre concorrência, principalmente quando for ver
alguns problemas que acontecem quando nós temos o chamado mercado concorrencial imperfeito. A gente vai ver daqui a pouquinho. Continuando só para a gente falar a questão da defesa do meio ambiente, hoje ainda quando eu fui falar da questão do direito ambiental, ó, de novo aqui falando do professor Nicoletti, tá? Isso aqui agora, direito ambiental, ele dá para o pessoal da manhã, tem essa disciplina interativa, salvo engano. Tá? Mas moral da história, voltando para cá. Tá? Direito, defesa do meio ambiente, por isso que hoje se fala em direito, Estado de Direito Constitucional Ambiental, por causa disso. Porque a preservação do meio ambiente foi incluído, tá, aí nessa parte da Constituição. Veja que estamos falando de meio ambiente, numa parte que fala princípios gerais da atividade econômica, deixando claro que a atividade econômica não pode desrespeitar o princípio de preservação do meio ambiente. Certo? Então, isso é muito importante. Eu não chegaria a dizer que é um escalonamento de princípios, mas um princípio não pode mitigar completamente o outro. Não estou falando que para você construir uma determinada estrada você não vai ter algum impacto ambiental, porque vai. Tá? Mas você não pode acabar com aquele nicho, com aquele habitat específico, com aquele nicho ecológico em prol de questões econômicas. Tá? Curiosidade, onde a gente vê bem isso, bem claro, bem claro, bem claro. Tá? Agora, um pouquinho de bairrismo, mas por que eu cito essas situações práticas? Tá? Porque vocês podem se deparar num exame de numa segunda fase do exame da ordem, por exemplo, com alguma questão aberta discursiva, trazendo uma situação semelhante à que eu vou citar agora para vocês. E isso vai fazer com que você, puxa, eu lembro que o professor falou isso aqui. Você pode transportar a situação. Litoral do Paraná e litoral de Santa Catarina. Você vai ver que, apesar do litoral paranaense ser curto, né? ser pequeno ali, a faixa é curta, eu particularmente, tirando todo o bairrismo, tá? Eu amo as praias paranaenses por uma característica que me agrada, tá? Que é a questão da longa faixa de areia. Eu gosto daquela praia com bastante areia, que você vai andando, você anda, a água vem na canela. Aí vem na canela, aí vem um banco de areia e volta pro tornozelo. Tá? Isso é uma coisa particular. Duas coisas que fazem que não seja concorrente, por exemplo, das praias catarinenses, que são maravilhosas. São maravilhosas, não vou nem discutir isso. Tá? Uma primeira é a cor da água. Tá falando, não, mas lá o mar é mais bonito. Realmente, a água do Paraná lá é mais cinzenta. Tá? Confesso que conheço relativamente pouco do litoral paulista aqui para opinar. Mas outra coisa interessante, a atuação do Instituto Ambiental do Paraná lá é fortíssima, gente. Não que nos outros estados não seja, mas eu estou me falando nesse caso específico. Porque o que acontece? A infraestrutura que você encontra nas praias, tá, são muito... as infraestruturas são precárias. Então você chega lá, por exemplo, você tem uma calçada lá, e às vezes você tem aquela área que é um cerrado típico, cerrado mesmo, tá com uma vegetação assim, que não é aquela vegetação que você vê paradisíaca, que você vê, mas tem um cerrado, e quem conhece as praias paranaenses sabe do que eu estou falando, tá? Você tem aquela vegetação para daí chegar na areia, para daí chegar na praia. E aquilo assim, esteticamente falando, é feio, tá? Então, os locais, inclusive, mencionam isso como um dos motivos para não ter uma progressão, um progresso maior da região, tá? Por nós perdermos tanto. Outra coisa que a situação é o acesso. Você anda, você entra a partir de 90 km de Curitiba, né? Você já chega lá na próxima a Paranaguá. Paranaguá, você cai na primeira praia paranaense, e daí, dependendo da estrada de acesso ali que você chega, da primeira praia até a última praia de um dos acessos, você tem 17 quilômetros. E as pessoas chegam a demorar 3, 4 horas para percorrer esses 17 quilômetros. Porque pista simples, alto movimento de carros. Aí a pessoa, por que não duplicam? Pelas questões ambientais. Então muito se discute de projetos e às vezes engaveta. Confesso que agora nem sei como é que tá, porque recentemente surgiu um novo projeto de fazer uma duplicação. E não é feita por causa essa previsão constitucional de que tem que ser a defesa do meio ambiente. O princípio econômico do desenvolvimento econômico não pode estar acima, não pode desrespeitar completamente a defesa do meio ambiente. Você vai dizer, Marcos, mas dentro de toda a área lá você acha particularmente e tal? O particular não tem muito relevância para o nosso
o nosso estudo da disciplina aqui. Mas, particularmente, eu acho que o impacto não seria tão grande assim, ao ponto de poder duplicar ou fazer uma calçada melhor, um acesso melhor para as praias. Mas esse é um exemplo do que pode acontecer. Tá? Por que eu estou mencionando tudo isso? Para contar como é que é a praia, fazer propaganda da Praia do Paraná? Certamente que não. Você pode cair, de repente, pode cair para você numa segunda fase da ordem do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, uma situação semelhante em que choque um princípio econômico com um princípio ambiental. E daí, de acordo com o problema que vai ser descrita, tá? Vai mencionar os impactos ambientais que vão ter aquela decisão. Essa questão do estudo dos impactos ambientais, vocês vão ver que é requisito, tá? Para as obras, e vão ver isso lá no direito ambiental, vocês já não estão vendo. Tá? Voltando para cá, e você vai ter que fundamentar. Dependendo do que você vai opinar, você pode se embasar simplesmente na questão da necessidade da livre iniciativa, para justificar, dependendo do caso, ou pode vir aqui no artigo 170 e, com base nesses princípios aqui do desenvolvimento econômico, invocar esse inciso 6 do artigo 160, que fala defesa do meio ambiente, inclusive mediante o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Significa que esse estudo de impacto vai ter relação direta com a decisão a ser tomada. Tá? Então, mas olha só, praia tal eles autorizaram tal duplicação de estrada, praia tal não autorizaram. Tá? Não vamos entrar na questão política, que muitas vezes aí entra a questão da barganha política entre autorizar ou não autorizar um ou outra, mas em questões jurídicas, que é isso que vai ser cobrado no seu exame da ordem, tá? Você pode balizar a tua opinião, fundamentar qualquer um desses. Então veja como esse inciso ali é bem importante. Tá? Voltando para lá, gente. Temos a chamada busca do pleno emprego. O que vem a ser esse pleno emprego? A definição mais clássica é aquele emprego que seja suficiente para você manter as suas necessidades básicas, isso do ponto de vista micro, e a gente já vai ter uma reflexão também a respeito dessa micro e macro, mas também tem a ver com a questão de emprego para todos, para que todas aquelas pessoas que compõem a população economicamente ativa, tá? Hoje essa população econômica ativa não chega a 50% no Brasil, tá? Esses são os dados que nós temos. Então todos esses que buscam todos esses que pertencem à população economicamente ativa e que buscam emprego, que consigam. Então é isso que visam esse princípio. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. A gente já sabe que existem até na própria lei de licitações e contrato, a lei 8666, tá? Que prevê a lei de licitações e contratos, deixa eu ajustar aqui, tá? Prevê aí alguns incentivos para as chamadas empresas de pequeno porte ou as empresas individuais, principalmente quando tem contratação com órgãos públicos em algumas modalidades. E olha a quantidade de pontos que a gente vai, pontes que vamos fazendo, tá? Partindo aqui do estudo de um artigo da Constituição. E isso você vai ter reflexo, vai ver lá na parte de direito administrativo, parte de licitações e contratos, que sempre, de vez em quando, não sempre, algumas vezes, não sempre está no exame da ordem de vocês, esperando para vocês. Já até imagino lá a questãozinha da lei 8666, que vai estar aguardando vocês lá. Tá, gente? E daí o parágrafo único é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo dos casos previstos em lei. Então, obviamente, atividade econômica eu não posso abrir o meu consultório, tá? Porque eu não tenho a formação, porque é uma exigência lei por causa disso. Um exemplo bem simples, mas que vai. Para eu abrir um posto de gasolina, posso? Posso. Tem uma série de exigências, principalmente relativas à segurança, que devem ser obedecidas. E, obviamente, livre exercício de qualquer atividade econômica, novamente ponte lá para o artigo 1º da Constituição, que fala da função social da livre iniciativa e do trabalho. Tá? Função social do trabalho e da livre iniciativa, mas
aqui a ordem não altera, certo, gente? Então, prosseguindo, vamos lá? Então, o que acontece? O objetivo de tudo isso, de toda essa normatização desses princípios, é procurar garantir ao máximo possível, tá, a livre concorrência. Porque entende-se que quanto mais produtos e serviços, quanto mais bens e serviços forem ofertados para o consumidor, quanto mais tiver essa oferta, mais nós teremos condições de poder de escolher uma proteção maior para o consumidor, nós consumidores. Então, vejam que ali está explícito, tá, entre esses princípios o da livre concorrência, a da propriedade privada e a defesa do consumidor. E não é à toa que a Constituição vai buscar isso. Porque o que o Estado deve fazer por meio de sua normatização e a sua intervenção. Agora eu acho que deu uma esfriadinha no chá. Melhorou. Então, o que deve acontecer, gente? A função do Estado é buscar sempre o chamado mercado de concorrência perfeita. O que é o mercado de concorrência perfeita? É aquela onde haja muitos compradores e muitos vendedores, só para falando de vendas, claro que isso se aplica a partir do momento que nós estamos falando do mercado de concorrência, também se refere à prestação de serviços, obviamente, mas que tenha o maior número possível e de qualidade. É isso que se espera. Tá? Então, para isso, existe aquilo que nós chamamos de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC, que visa tentar justamente isso. E um dos órgãos, pelo menos alguma vez, a gente já ouviu falar. Eu vou colocar aqui para vocês, gente, de novo a tela, e de novo vale aquela... Isso aqui já não tem lá no KLS de vocês. Tá? Isso aqui foi buscar porque só cita lá o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência. Caso não esteja bem legível, que aqui eu não tive como aumentar mais, tá? Quem assistiu alguma outra aula deve ter observado que as fontes, eu aumentei todas as fontes do material que eu tinha preparado, justamente para melhorar a visualização de vocês. Tá? E vou fazer isso com todo o material, até o material que já estava pronto, tá? Eu não disponibilizei ainda no AVA das aulas seguintes, salvo engano está pronto até o do Direito Econômico até a aula 7. Mas é porque eu vou reformular isso e você sabe, mudou a fonte, muda a separação em páginas, aí você tem que aumentar depois um gráfico como esse, por isso que eu não disponibilizei ainda, mas vamos ver o que consigo já nesse final de semana disponibilizar para vocês. Então vejam lá em cima, se vocês conseguirem enxergar, tá, tem o topo do nosso organograma é o chamado SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, famoso CAD, e a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, CEPRAC. Aí vejam lá, tem as divisões do CAD, e isso aqui, vou dizer para vocês, num curso de Direito, nunca vi ser cobrado isso em prova absolutamente nenhuma. Mas é para a gente se situar, principalmente quando a gente ouve falar desse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, vem à mente aquela coisa, mas tem um órgão aí do Brasil que eu escuto falar, que queriam fazer uma fusão. Como é que é? Tem um grupo aí que era Perdigão e Sadia, eles queriam se fundir. Aí houve o que aconteceu, para deixar opções para o consumidor, tá? Esse órgão aí, esse órgão que eu estou querendo lembrar o nome aqui, não lembro, é que falou que, olha, vocês podem até fundir, mas tem que manter os mesmos nomes. Você tem que dar opção para o consumidor. Se o consumidor, porque se fundir uma marca só, isso iria virar ali uma coisa que é um só cuidando, tem um nome específico disso aí, a gente já vai falar também. Tá? Mas esse órgão que eu estou me referindo é o chamado CAD. É o CAD que a gente sempre ouve falar. Tem uma situação aí, para quem gosta de canal esportivo, sabe que o grupo Abril é dono aí da ESPN no Brasil, tá? E recentemente a Disney comprou tudo isso e comprou, inclusive, está comprando as operações da Fox, na parte de esportes chamada Fox Sports. E no Brasil aqui o CAD já definiu que não. Que a partir do momento que se você fundir ESPN com Fox, vai ficar um domínio muito grande no mercado. Fala, professor, mas tem Sport TV, tem na Esporte Interativo, tem agora a DAZN, tem outras opções. Vamos entrar nesse mérito aqui, até que ponto essa decisão é política ou
ou influenciada ou não. Então, a Fox, de acordo com esses conselhos que existem, com os CADs, vamos dizer assim, que existem em diversas partes do mundo, estão tomando divisões diferentes. Então lá, o país X vai poder fundir com um nome só, o outro vai ter que funcionar como ESPN/Fox, e assim por diante. Aqui ainda, a última notícia que eu tive a respeito disso é a Fox teria que ser vendida. Tá? E daí alguma dessas plataformas que hoje funcionam de maneira mais forte no mundo digital, teriam que estariam interessadas em comprar. Tá? Tem o tal canal Esporte Interativo, que tinha até canal na televisão e hoje transmite suas programações esportivas com maior audiência nos canais TNT, por exemplo. Por que eles fazem isso? Porque realmente foi uma atuação desse Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, dizendo, ó, vocês estão abrindo o leque demais. A empresa de vocês é disso, você está colocando entretenimento mais sobre a forte de filme, vocês têm o Space, vocês têm a TNT, vocês têm o FX, vocês têm a Fox, vocês têm todos esses canais e agora vão usar mais esse esporte interativo, então não dá certo. Tá? De novo, por que esses exemplos do nosso dia a dia? Porque pode ser exemplos que apareçam nos exames de ordem de vocês, tá? E pode ser exemplos assim, ou similares, de fusões que estejam tentando, ou compra de uma empresa por outra que esteja tentando. Tá? Quem é mais antigo aí vai lembrar, putz, esse mais antigo doeu aqui no meu fígado, tá? Mas tudo bem. Tá? Mas quem mais antigo vai lembrar, tá? Que tínhamos uma pasta de um creme dental que era chamado Colgate. Cadê o Colgate? O Colinos, melhor falando. Um grupo chamado, muito grande, já me vem o nome aqui, GC Lever, na época, comprou outro grupo chamado Anacol, o nome Anacol, por isso que era Colinos, e comprou o grupo. E daí o que aconteceu? O CAD na época interveio e fez a seguinte colocação, olha, você pode até comprar, mas essa marca vai ter que sumir do mercado. Por que vai ter que sumir do mercado? Porque senão a quantidade de produtos ofertados quanto em relação ao número de produtos ofertados pelas demais empresas concorrentes, tá? não vai atingir os parâmetros que nós estipulamos. Então veja que é tudo meio amarrado. Como o KLS de vocês só fazia menção ao SBTC, o Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, trouxe só esse organograma que está lá no material de vocês para mencionar o CAD, tá? E o CEPRAC. O CEPRAC tem pouca atuação, é mais quando a coisa vai para o tribunal, vamos dizer assim, vai discutir. É uma atuação, não é que tem pouca atuação, perdoe, vou me corrigir. Tem uma atuação diferente que não diz tanto respeito à nossa disciplina de agora. Certo, gente? Então, quando acontece a chamada distorção do mercado, porque tudo isso que nós falamos, a busca da chamada concorrência perfeita. E daí nós chegamos no material, a materialzinho que eu não achei bem claro, e na hora de ampliar ele perdeu um pouco a definição. Então, só vou colocar aqui para vocês verem, mas já vou voltar porque eu sei que a definição vai estar ruim de ver. Tá? Então, nós temos duas grandes distorções de mercado. Então, eu acabei de mencionar para vocês aquelas situações em que acaba ficando muito na mão de um só. Ou seja, tem poucos vendedores. Tá? É isso que nós chamamos de monopólio. E é isso que o Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor visa combater. A formação de monopólios, por quê? A partir do momento em que só eu fabrico esse produto, só eu tenho esse produto, o que eu faço? Eu ponho o preço que eu quero. E isso acaba gerando, sim, se preciso, tá? a intervenção do Estado. Tá? Outro termo que é interessante é o oligopólio, que são poucas empresas que dominam o mercado, um bem e serviço. Isso poderia gerar, que é outra distorção do mercado, poderia gerar aquela situação de termos, por exemplo, uma combinação entre as empresas para que essas empresas praticassem o mesmo preço. Vocês veem isso muito comum nos jornais, quando por exemplo, se constata que o preço em um determinado município, o preço do combustível, o preço da gasolina é o mesmo em todos os postos. A gente tem até um terminho que usa para isso, né? Que é o chamado cartel, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, o que é um monopólio? Monopólio, mono é um. O oligo, tá? O oligo é de poucos. Ah, Marcos, isso aí eu posso transformar isso lá para
para as chamadas sistemas de governo, né? Sistema de governo não, desculpe, forma de governo, pode sim. Então assim como você tem a forma de governo, a república, você tem a monarquia, olha lá, mono, de um só, e você tem também a chamada oligarquia, e esse oligo significa poucos. Então, oligarquia é o governo de poucos não, de poucos, tá? E aqui o oligopólio é o domínio de poucas empresas. Eu sei que tá ruim. Esses outros termos que aparecem aqui, gente, já são mais a gente não vê tanto no dia a dia. E muitas vezes eu me incluo nesse grupo, só tomei conhecimento quando fui estudar direito, tá? Que o chamado monopsônio e oligopsônio. O mono e o oligo, tá? É a mesma raciocínio. Mono de um, oligo de poucos, tá? Mas aí é diferente. Se o monopólio e o oligopólio dizem respeito aos chamados poucos vendedores, o monopsônio e o oligopsônio diz respeito a poucos compradores. Mas isso existe? Existe. Imagine, por exemplo, que você planta cacau, que é um exemplo também mais vocês vão encontrar. Gente, qual que é o teu sonho de consumo? Vai ser vender para quem? Vai ser vender ou lá para garoto, principalmente com a fábrica lá no Espírito Santo, tá? Ou você vai vender para as grandes empresas de chocolate. Você tem ali 3, 4 e é aquilo, que provavelmente. Se não, você vai hoje você tem, né, lá na tal da Cacau Show e agora 5 minutos para as 11 horas da manhã. Ficar falando de chocolate é meio sacanagem, eu sei disso. Tudo bem, né? Mas tudo bem. Vamos tocar o barco. Então é um exemplo clássico. Tá? Vamos trazer para o nosso nicho aqui, vamos trazer para o nosso quintalzinho aqui. Puxa, gente, eu vejo muita gente aqui na região onde eu moro que tem na sua par de meia dúzia de vaquinhas. 6, 12, 15, 20, 30 vagas, tem grandes produtores. Isso, obviamente, produção de leite. O que será que o que mantém e sustenta essa produção? Tá? Não é, obviamente, colocando em garrafa PET, não que isso não seja feito, porque para eles, tudo que vender, como qualquer pessoa que trabalha no comércio, você vendeu, tá valendo. Claro que você sonha em vender, se você é vendedor de carro, você sonha em fechar com uma prefeitura e vender uma frota. Com uma empresa e vender uma frota. Mas cada carrinho que você vende tem o seu valor para você, né? É importante para você. Então, o que acontece? Esses produtores, pequenos produtores, certamente eles não vão sobreviver somente vendendo em garrafas, vendendo de porta em porta. Senão vai dar sustentabilidade e vai dar uma estagnação, no mínimo uma estagnação, isso se o negócio dele não cair. Certo? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Simplesmente pelo fato de que há contratos com determinadas cooperativas de laticínios, em que caminhões passam, tá? Tais dias da semana, aí tem todo aquele controle de qualidade, tem que ser construído, tem que ser mostrado tudo isso, e passa para pegar aquela quantidade. Só que veja só, cada região, obviamente, tem 2 ou 3 cooperativas. A quem produz, tá? Não tem muitas opções de compradores. Então, se não houver uma intervenção estatal para proteger essas pessoas põem o preço que querem. Essas pessoas põem o preço que querem. Pessoas, quando eu falo aqui, pessoas físicas ou jurídicas, porque eu estou acabando de falar numa cooperativa, né, gente? Pode ser qualquer uma dessas situações. Certo, gente? Então, o que é esse termo novo? Quais são essas principais distorções que existem no mercado de consumo? Tá? No mercado de uma maneira geral. Tá? O chamado monopólio e oligopólio. O que é isso? Poucos vendedores daquele determinado produto, daquele bem ou da oferta daquele serviço. Tá? Então, mono é um só, oligo poucos. E o monopsônio ou oligopsônio, tá? São poucos compradores. Esses conceitinhos normalmente aparecem aí para vocês. Certo, gente? E com isso, quando eu falei ali o monopólio e tal, eu falei assim, olha, lembra, por exemplo, tem poucas empresas daquilo, eles podem se associar para distorcer o mercado.
onde é muito comum e o que é muito comum, e provavelmente esse será o último assunto que a gente vai tratar no dia de hoje. A gente está esmiuçando bem, a gente está pegando, gostando de algumas pessoas interagindo, isso é muito legal, gente. Mas por que vocês viram que a gente vai sequer conseguir terminar a sessão hoje? Mas isso foi importante, por quê? Por causa da retomada dos conteúdos que a gente fez, tá? A gente teve aí na retomada desses conteúdos, o primeiro, e depois pela questão dessa fundamentação que a gente está feita. Veja quantas vezes no meio da aula eu busquei conceitos que nós tínhamos retomados lá no início da aula. Tá? Então, essa fundamentação que a gente fez é importante para várias aulas que virão pela frente. Tá? Então, o tempo que a gente gasta, entre aspas, agora, tá? A gente ganha lá na frente. Então, não se preocupe com isso, que a gente vai em condições normais de temperatura e pressão, né? A gente vai vencer o conteúdo. Certo, gente? Então, quais são essas distorções de mercado? A gente já viu com monopólio, monopsone, etc. E para evitar outras distorções que são completamente prejudiciais à concorrência. E a gente já viu que a livre concorrência é um dos princípios que norteiam a atividade econômica do Estado. Primeiro, eu já falei aqui, aquela situação. Lembram daqueles casos que a gente ouve? Todos os postos da cidade estão praticando o mesmo preço. Ou parecido com... Né? Hoje, o posto de gasolina tem um fenômeno que eu acho interessantíssimo, que a gente tem a fragmentação do centavo. Né? Porque o combustível não custa R$ 4,29, custa R$ 4,2999, ou seja, 4,30, né? Mas aquela questão psicológica e argumentativa de que o 1,99 custa muito menos que o 2. É um e pouco. Tá? Muita gente ainda tem essa questão. Mas voltando para cá. Tá? Então a primeira coisa é essa prática de empresários que dominam o mercado, que têm a mesma área de atuação, combinam o preço. Isso é chamado de cartel. Porque daí é aquela história, todos vão ali, fazem, desde aquele away, que um deles não concorda e tal, e vira bagunça que a gente sabe. Então o que é o cartel? O cartel é isso. Outra coisa, você já deve ter ouvido falar, ouviram comentar alguma vez, a chamada lei antitrust. O que é o trust? O trust, na verdade, ocorre com empresas que ou vão se fundindo e formando um grande grupo, né? Ou se fundindo um grande grupo, e a partir da grande formação desse grande grupo, eles começam a ter domínio sobre o mercado. Veja que é diferente. Não são empresas diferentes que combinam um preço ou uma ação. Eu falo preço porque é a situação que a gente mais vê, mas eles podem combinar o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ofertar, dizer que está faltando o etanol, tá? Porque a gente vai estocar esse etanol, obviamente aqueles que têm condições de estocar, vamos estocar esse etanol e a procura vai aumentar em consequência da procura aumentar, tá? A gente vai ter uma maior lucratividade porque vai subir o preço. É uma outra forma de se praticar o cartel. Tá? Mas no trust são empresas diferentes, tá? Ou empresas diferentes que dominam uma determinada área do mercado, tá? Ou empresas que têm funções diferentes, mas começam a fazer um jogo casado. Puxa, eu vou desenvolver um motor aqui que só posso usar tal óleo. E só você vai produzir tal óleo, porque só você que tem condições psicológicas. Então veja, de certa forma, eu estou fomentando aqui fazer o quê? Quem comprar desse motor vai ser obrigado a usar esse fornecimento. E isso a gente vai se ajudando. Certo? É diferente de você comprar o carro e vir lá escrito recomenda o óleo com a especificação X. Tá? Não especificação técnica, porque isso a gente tem que usar mesmo, senão diminui a vida útil. Mas a marca X. Tá? Se você usar a marca Y e tal, aí a questão da sua escolha faz parte desse princípio da livre concorrência. Certo, gente? Então, o trust é diferente do cartel. Enquanto o cartel, as empresas normalmente da mesma área fazem combinações para combinar preço, esse é o exemplo mais clássico, vamos reter a ele nessa revisão, tá?
quanto o truste, que já é um pouquinho diferente. O truste já é aquela situação de ou as empresas diferentes fazem essa combinação, mas se complementam, ou uma mesma empresa, um grande grupo, começa a comprar e vai dominando o mercado. Vai dominando o mercado. Então, digamos que sou a única produtora de creme dental, compro a empresa que é a única produtora de escova dental. Que, por sua vez, depois o nosso grupo já ficou mais forte, já dominou o mercado, empresa que fornece fio dental. E daí, por último, a gente compra o quê? A que fabrica dentaduras, né? Porque se ninguém quiser usar de qualquer uma das nossos serviços, a gente tem mais um serviço para oferecer. Tá? Então vejam essa situação. E por último, a última distorção que vamos abordar aqui, tá? E lá vai eu aqui, você já sabe, né? Quando eu estou apertando o olhinho aqui, porque eu já estou querendo ver o horário. 11h04, 6 minutos ainda. Tá? E o último que a gente vai fazer, a menção, é em relação ao dumping. Tá? O que é o dumping? Deixa eu passar para frente. Tá? Primeiro está o truste, o cartel e o dumping. Tá? O dumping vem a ser a prática de redução da mercadoria, do preço da mercadoria, com a intenção de você quebrar a concorrência. Isso é muito comum e muitas vezes é denunciado. Eu trabalhei, gente, perto de 4, 5 anos, lá no meu querido Paraná, né, com calçados. Com mais especificamente calçados esportivos com tênis. Tá? E é incrível, as pessoas não sabem o que acontece. Então, às vezes você chega assim, em grandes lojas, determinadas lojas, não vou falar o nome da loja aqui e tal, para não falar besteira, né? Mas tem loja aqui que você vai ver lá e não tem determinada marca de tênis que é teu preferido. Isso por quê? Porque aquela marca não vende para aquela loja. Ou aquela loja não quer comprar aquela determinada marca e não tem nem ideia do que acontece naquela loja. Porque as pessoas não acreditam. Mas as próprias marcas, tá? Principalmente as marcas que já têm um suporte, que são maiores, mais estruturadas, elas tendem a colocar exigências para comercializar o seu produto. Então, por exemplo, quando a nossa lojinha pequena lá no Paraná, a loja que eu trabalhava, começou a querer vender marcas, havia exigências. Você só vai poder comprar se você comprar no mínimo tantas caixas do produto, tá? E com a frequência tal. Se você suspender um, outro suspende a venda. E quando eles faziam isso, eles chegavam e falavam o seguinte: olha, esse produto você tem que vender, o preço de custo é esse, é igual para todos. Então aquela grande loja lá, tinha tinha o valor X de produto, e você tinha o mesmo valor X. Claro que grandes negociações com quem comprava 1.000 caixas de tênis, de repente venha comprar 5.000 caixas de tênis, 10.000 caixas de tênis, poderia ter uma variação. Mas o que a empresa fazia? Para não queimar a marca, para não vulgarizar a marca, a empresa exigia o preço mínimo. E isso existe em diversas marcas. Mas e Black Friday? É outra situação, uma condição específica do mercado. Perdi a conta quantas vezes nós usamos a palavra mercado hoje, né? E aquela situação que eu vejo algumas vezes. Se você entrar no site da Nike, você vai ver produto que custa R$400 por 200. Aí você vai ver, às vezes tem uma numeração só. Tem um número só. E no caso da Nike não tem o que falar porque é a loja da própria fábrica, né? Então, o que acontece? O que acontece, gente? Essa questão do dumping, o que é? É você reduzir o preço, tá? Para acabar com a concorrência, gente. Reduzir para dizimar. Então era comum, alguns mercados, alguns desses mega mercados, chegavam numa determinada cidade, aí pegava e colocava lá. Por exemplo, aquele mercado que tem, aquele produto que tem grande saída, tá? Hoje o que eu vou fazer? Eu vou colocar, tá? Coca-Cola a R$3. Média de 6, 6,50 até R$7 você vê nos mercados. Colocar a garrafa de 2 litros a R$3. O que ocasionaria isso, gente? Até aqueles mercadinhos de bairro, bares, correriam lá e encheriam carrinhos. E aquela distribuidora, aquele carinha do lado ali, aquele mercadinho primeiro, pequeno, desculpe que está ali do seu lado, o que poderia acontecer com ele? Até a falência. Tá? Então existe essa preocupação, tá, de preservar o consumidor, que é uma preservação do consumidor também.
Fala, como preservando o consumidor, Marcos? Ele vai lá e vai poder comprar mais barato. Pode mais comprar mais barato hoje, porque quebrando a concorrência, ele perde a concorrência. Perdendo a concorrência, ele vai sentir lá na frente vai sentir lá na frente a consequência disso. Tá? Então, gente, esses 3 últimos institutos que falamos. O Trust, tá? Empresas que não necessariamente comercializam a mesma coisa, mas que se unem ou construem um grande conglomerado, tá? Para dominar o mercado. O cartel, empresas diferentes que combinam preços ou serviços. E o dumping nada mais é do que você reduzir o preço, às vezes até abaixo do preço de custo, com o objetivo claro de prejudicar a concorrência. Tá? Então aqui agradeço as palavras aí do Fabiano. Bom que você gostou, Fabiano. Tá? A gente vai, eu acho assim, até falando, a Karine conversando comigo, que falou, nossa, hoje eu solto. Só pode, né, gente? É uma coisa nova isso, estar falando por telefone. Por isso que é importante estar acompanhando aqui as carinhas subindo e tal. Quem assistiu a primeira aula, eu fiz sentado na frente, eu ficava girando a câmera do lado para o outro, aí descobri a brilhante tecla de você inverter a câmera, jogar para outra câmera de celular. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Mas segunda-feira, gente, eu destaco aqui, isso é um recado, vocês vão ser comunicados se já não foram. Nós teremos uma nova plataforma que vai permitir uma melhor interação, que vai permitir a gente, e que será rigorosamente cumprido como a gente fez hoje. Hoje, para mim, já foi um teste, tá? Do que nós iríamos, o que vamos fazer a partir de segunda-feira, que nada mais é do que você reproduzir aqui o máximo possível das condições de sala de aula. Então hoje a hora que a gente foi resolver questões, por exemplo, puxa, o pessoal já foi postando, a gente pode resolver, pode esmiuçar, a gente consegue, sem dúvida, interagir melhor. Tá? Então muito obrigado para vocês. Lá vai eu, espremendo o olhinho de novo, pegando os óculos. 11 horas e 10 minutos cravado, a hora que bateria o sinal da nossa aula, né? Não tem sinal batendo aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Prestigiem as demais aulas. Gente, é tal história, uma situação que não esperávamos, porque todos nós estamos passando, tá? Mas nós não estamos em férias. Não estamos em férias. Tá? A gente está preparando material, precisando adaptar materiais para fazer para vocês. Então, vocês usem o tempo também para estudar. Eu estou vendo aqui uma campanha que está acontecendo no Facebook. Mande para a coordenação. Por favor, tire uma foto de você estudando, tá? Para incentivar outras pessoas a realmente estudarem, porque a gente não pode parar. O mundo não para, a nossa formação não pode parar. Tá? Um grande abraço para vocês, tá? Um excelente final de semana. E segunda-feira já estaremos, ainda vamos ter um estudo ainda para ver como é que vamos fazer esse horário. Tá? Nós vamos ter aula, mas vamos ter aula sim, vai ter aula sim. Tá? O pessoal aí do 4º semestre, que é da disciplina de hoje, principalmente, vai ter aula lá com o professor Nicoletti, aula ao vivo, gente, e assistam a aula ao vivo lá, interajam, que faz toda a diferença. Eu que agradeço aí, obrigado Marina, obrigado Marcos, obrigado a todos que passaram por aqui, e já faz 2 minutos que eu tô falando que eu disse que ia acabar, né? Bom final de semana a todos, a gente conversa aí na sequência. Abraço!